Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila Gontijo e hoje eu tô aqui pra falar sobre aposto e vocativo. Mas antes, roda a vinheta! Muita gente confunde vocativo com sujeito. Ah, Camila, mas não é a mesma coisa? Não, vocativo serve apenas para chamar. Por exemplo, quando eu falo, Luana, traz um café pra mim. O Luana, as pessoas acham que é o sujeito, mas não, ele é o vocativo, eu tô chamando uma pessoa. E normalmente o vocativo é acompanhado de vírgulas e de pontos de exclamação, tá bom? Então o vocativo só tem essa função. Isso é o que diferencia o vocativo do sujeito. O sujeito não é acompanhado de vírgula e nem de ponto de exclamação, assim como o vocativo. Tá? Então, eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, professor, qual o resultado da questão? O professor não é um sujeito e sim um vocativo, porque logo após da pessoa falar o nome professor, o substantivo professor, ele é acompanhado de uma vírgula na escrita. Por exemplo, quando eu falo no WhatsApp, quando eu vou digitar, oi, tudo bem, amiga? O amiga, antes do amiga, a gente vai colocar uma vírgula. Por exemplo, tudo bem sim, papai. Antes do papai, a gente também coloca uma vírgula, porque a gente acaba tendo o vocativo acompanhado de vírgulas e de pontos de exclamação, tá? Outro exemplo, não sei a resposta, meu amigo. Antes do meu amigo, a gente coloca a nossa vírgula e isso que diferencia o sujeito do vocativo. O vocativo pode estar no meio, pode estar no início, pode estar no final. Então, ele só serve para chamar. E a gente usa vocativo todos os dias da nossa vida, tá bom? Diferente do sujeito que ele não possui nenhuma vírgula, nenhum ponto de exclamação. Ele não fica separado de nada. Ele só se separa mesmo na hora da gente classificar sinteticamente os termos, quando a gente separa o sujeito do predicado, mas ele não tem nenhum ponto de exclamação, de uma vírgula que separa ele, diferentemente do vocativo que tem. Outro termo que é muito importante a gente saber é sobre o aposto. O que é aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que está ali para explicar ou especificar outro termo da oração. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns tipos, né? Por exemplo, a gente tem um explicativo. A gente já consegue imaginar o que seria a partir do nome, né? Ele explica. Ele vai explicar o termo anterior da oração. Por exemplo, Maria, professora de inglês, não pode vir hoje. Você percebe que o professor de inglês está tentando explicar o termo anterior, Maria? Então, a gente está explicando que a Maria é a professora de inglês e ele é acompanhado de uma vírgula. Então, Maria, vírgula, professora de inglês, vírgula, não pode vir hoje. Entendeu? Então, esse é o exemplo do explicativo, que ele explica um termo anterior. E isso que explica ou especifica um termo anterior é o aposto, tá? Já sobre o enumerativo, muita gente acha que, enumerativo, a pessoa automaticamente pensa em número. Mas não, gente, o enumerativo não está se referindo exatamente em número. É quando a gente está falando de vários objetos e a gente para citar cada um deles. A gente enumera como se fosse uma lista. Por exemplo, eu fui ao shopping... Não, outro exemplo. Eu fui ao mercado e comprei maçã, banana, pitaia, mandioca, chocolate. Tá vendo que eu enumerei porque eu fiz uma lista das coisas que eu comprei? Agora, tem o oposto dele, que a gente chama de resumidor. É quando a gente fala todos esses itens e é como se fosse assim. Eu fui ao mercado, comprei frutas, como banana, maçã, uva. Tudo isso estava muito em conta. O tudo isso é como se eu estivesse pegando todas aquelas coisas que eu citei, que eu enumerei como lista, e resumisse em uma única palavra, tudo isso, tá bom? Outro tipo que a gente possui é o comparativo, que a gente lembra muito da metáfora, que é um dos tipos de figura de linguagem, quando a gente compara um termo com o outro. O comparativo é tipo isso, por exemplo, aquela mãe, vírgula, uma guerreira na selva, vírgula, conseguiu criar os filhos sozinha. Você percebe que o aposto, assim como o vocativo, é acompanhado de vírgulas, e nesse exemplo você percebe que está comparando o mãe com uma guerreira na selva. Outro exemplo que a gente tem é o especificativo. O especificativo é quando você pega um termo específico e especifica ele. Por exemplo, a Avenida Paulista é muito famosa. A gente falou de qualquer avenida? Não, a gente especificou a Avenida Paulista.
Possuímos também outros termos, tá? Outros tipos de aposto, mas é basicamente esse, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.